mas quais são os conselhos agora para quem está chegando no The Art para fazer teatro? Nossa. O que você pode falar? Qual é a sua experiência para passar, Matheus? Eu diria que é complicado dar conselhos para quem está chegando na pandemia, porque eu vivi poucos períodos da pandemia, já foram bem complicados, assim, mas consegui superar eles. Eu cheguei no presencial e pensando para quem chegou agora, assim, acho que uma das principais coisas que eu digo é para viver, experienciar ao máximo as aulas iniciais e buscar entender principalmente o corpo docente, o funcionamento, sabe? E porque é muito importante que você, porque a gente sabe que a universidade, o curso em si, pretende te formar de uma maneira ampla, né, em vários sentidos, mas ao mesmo tempo a gente tem a questão da extensão, que é muito importante, assim, e eu acho que é procurar o seu lugar, assim, o que realmente te cativa em fazer, seja em licenciatura, seja em bacharel, sabe? E se viu que tem um professor ali, uma professora que tenha umas ideias bacanas, cola nela, entra num projeto de extensão dela ou dele, sabe? Isso te vai fazer sentir bastante no meio acadêmico e pode te dar talvez algum norte do que você vai fazer depois, sabe? Quando você entra porque a gente vê isso, eu vejo isso muito nítido, assim, quando a pessoa, ela se encontra num projeto de extensão, ela cria uma pesquisa, ela cria um interesse de pesquisar, seja o corpo, seja a educação, entra num PIBID, sabe? Acho que é encontrar o seu lugar dentro da universidade, eu diria assim, mas sem pressa também, sem se preocupar muito. Eu fui começar no terceiro período, projeto de extensão, assim, sabe? Os 2 primeiros períodos eu fiz só matéria obrigatória, sabe? Entendeu? Tem esse lugar das eletivas também, que cabe um cuidado, um olhar assim, mas eu diria que primeiro período, segundo período, vai reconhecendo, entendeu? Vai se entendendo nesse lugar, entendendo também porque a universidade ela tem um ritmo diferente, as matérias elas têm uma levada diferente, claro que varia de professor para professor, mas exige um tempo, então vai tentando se encontrar no meio desse tempo e se adaptar a ele primeiro, sabe? Sem muito peso também, acho que tirar um pouco do peso das coisas, sabe? Acho que essas seriam as Maravilhoso. dicas para quem está chegando. E no remoto, respira, respira. Pausa, se está desconcentrado, vai lá fora, toma um ar, pega uma água, deixa ouvindo assim, sabe? Porque é um negócio que a tela cansa mais, parece. Bom, Matheus, qual que é a sua avaliação do corpo docente, assim, de forma geral, ou se você quiser também falar em especial algum professor que tenha muito te ajudado, que muito contribuiu, como que foi para Uhum. você? Eu avalio o nosso corpo docente como muito bacana, assim. Tem profissionais incríveis, pessoas incríveis, extremamente inteligentes, sabe? E eu tenho, acho que, né, nessa reta final de TCC não tem como não agradecer a pessoa que aceitou me orientar, que foi o Marcelo, o Ernesto, que foi da banca, e eu falo de vários assim, mas uma pessoa também que estava presente na minha mesa de TCC, que eu sempre senti um carinho muito grande, assim, que era um prazer, assim, ter uma aula, assim, foi a Neide. Eu acho que a Neide é uma preciosidade que a gente tem no The Art, assim, de empatia, de sabedoria, de escuta e de processos de ensino que te abraçam, sabe? Acho que a Neide foi um grande marco, assim. O, o Fred também, né, por conviver com ele tanto tempo, trabalhamos juntos muito tempo também. Acho que basicamente foram
essas professoras e esses professores, assim, que eu ressalto o contato, assim, sabe? Mas, no geral, eu acho importante salientar que a gente tem um corpo docente muito bom, assim, num geral, assim, sabe? Eu acho que tem pessoas ali que são fenomenais. Peço que você curte, compartilhe, ative as notificações para ver todas as entrevistas da série e demais conteúdos da TV de Arte. Hoje nós vamos falar com o Matheus Pessoa. Matheus, seja muito bem-vindo ao pódio, né? Finalmente, formatura. Parabéns pela formatura. Muito obrigado. É um prazer aqui estar aqui. Achei muito bacana essa iniciativa que o CA está tendo, né, de trazer a gente assim. Achei linda a arte que vocês fizeram de divulgação. Fiquei encantado, assim. E é um prazer estar aqui, poder prosear um pouquinho com vocês. Ô, Matheus, o prazer é nosso, é uma medida, né, com tanto carinho, com tanta atenção aí aos formandos, para esse momento que nós estamos passando de pandemia, que de repente não vai haver tanto contato, né, como gostaríamos, de uma formatura, uma festa, uma comemoração, mas estamos aqui, né, e é isso que é importante, cumprindo uma etapa muito importante, e nós desejamos muito sucesso, cara, para você, para todos os formandos, tá? Licenciatura em Artes Cênicas, diplomado, finalmente. Matheus. Matheus, vamos começar com perguntas simples, seu nome completo, seu nome artístico, a cidade, né? Da onde que você vem para fazer artes cênicas aqui em Ouro Preto. Conta para a gente um pouquinho mais sobre você, assim, antes do The Art. Fica à Vamos lá. vontade. Vamos lá. Meu nome completo é Matheus Felipe Marques Pessoa, mas muita gente, o nome artístico que eu adoto é Matheus Pessoa, simples assim, mas eu tenho vários apelidos. Tem gente que me conhece como Veloso, por eu parecer o Caetano Veloso, meus amigos mais próximos me chamam de Pessoa. E eu sou de Botucatu, interior de São Paulo, uma cidadezinha com 150 mil habitantes, é grandinha. Tô nela, inclusive. Tenho meus 23 anos nas costas, fazendo 24 dia 17 agora. E para chegar em Ouro Preto, eu digo que começou quando eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, que foi quando eu realmente comecei a fazer teatro, assim, num projeto da prefeitura, que foi onde a professora, ela apareceu na nossa escola divulgando o projeto. Eu e meu amigo olhamos, eu nunca tinha visto nada assim, olhamos e falamos, vamos fazer, vamos. E foi dali para frente, daí emendei em oficina, 2016 eu fiz o técnico em arte dramática, e entrei no técnico, não, entrei com 16 anos, então foi 2014, isso. Entrei no técnico em arte dramática, do curso do Senac, que foi para mim um ponto de virada. No ensino médio também eu comecei a dar mini oficinas de teatro na escola, né, que eu estudava no ensino médio, e ali que eu vi que virou a chavinha da licenciatura, né, sabe? Tipo, opa, pera, eu acho que eu gosto de dar aula aqui, entendeu? Acho que isso é legal. Daí depois você vai pesquisando, daí quando você está formando no ensino médio, né, você pensa Enem, vestibular, vestibular. E eu tava muito na vibe do Enem mesmo, e fui caçando curso e tal, vamos ver o que tem aqui de curso de teatro. E eu lembro que da vez que eu passei, eu prestei em dois lugares, né? A primeira opção foi na UFOP e outra eu prestei em São João del Rei. São João del Rei eu passei de primeira, só que eu esperei e passei na UFOP na segunda chamada. Eu entrei no começo em 2017, quando eu estava regulando o calendário e a gente entrou começou as aulas em abril, assim, a gente saiu de férias em setembro, em 2017. Eu ainda estava regulando o calendário. E acho que até chegar na UFOP, um pouco da minha trajetória foi isso. Bárbaro. Já veio decidido, licenciatura, né? Até por causa da base que você já veio criando. O que acontece é que a maioria chega no de arte, muitas vezes, com o curso de interpretação, e tem a ideia de experimentar, de entender que aí sim é licenciatura o caminho. Aí você, pela base que você já tinha, já veio
é isso que eu quero licenciatura, né? E é uma área maravilhosa, né, Matheus? Sim, Teatro, sensacional. Nossa, e é aí um amor dentro da muito grande. UFOP, sim, dentro da UFOP já desenvolvendo os trabalhos, o que te chama atenção, assim, para você guardar na memória, né? Algum curso de extensão, pesquisa científica, alguma disciplina que você gostaria de lembrar aqui com a gente agora? O que foi mais Nossa, marcante para você? várias mini coisas marcantes, né, ao longo de uma graduação, assim. Eu não posso deixar de citar um projeto de extensão que eu fiz parte, tipo, quase minha graduação inteira, que foi a Academia Dell'Arte, né, que apesar de complicações e tal, foi uma experiência muito importante, assim, para mim. E também uma coisa que eu acho muito interessante citar são os estágios da licenciatura, que é um momento de virada muito grande. Eu não entrei no PIBID, mas acho que quem está assistindo isso, se tiver a oportunidade, entrem, porque é muito massa, vai te dar uma base muito grande para o estágio. Mas aí eu ressalto o estágio, ressalto algumas matérias que me levaram a escrever o tema do meu TCC, que foram Organização do Trabalho Escolar e Política e Gestão Educacional, quando eu entrei em contato com essas legislações da educação e da arte, sabe? E foi um ponto de virada. E, por fim, ressaltar a residência pedagógica, né? Que é o momento que a última coisa que eu fiz ainda no tempo pandêmico. Assim, acho que esses foram uns marcos, assim, para mim. Minha graduação. Foi Isso sem muito. excluir todas as outras matérias, né? É complicado falar assim, ai meu Sim, Deus, escolher. mas a gente leva da memória, né? Não tem como. Sempre é uma lembrança gostosa. E uma coisa que, para minha memória, né? Quando eu estiver aí no seu lugar, de repente relatando a minha trajetória, vai ser também essa parte aí da Academia Della Arte. Nós trabalhamos juntos e foi um prazer trabalhar com você, né? Foi um momento muito gostoso, eu, você, a Raquel e tantos outros, com o Fred, momentos políticos também nós enfrentamos, como estamos enfrentando agora, a pandemia. E aí eu gostaria de saber de você como é que está sendo esse processo, né, de se preocupar com o processo de TCC, um processo político, e como que está a cabeça assim, para organizar tudo isso? Como você está enfrentando a quarentena e ter que estudar à distância? Olha, não foi fácil não. Porque abrindo o coração mesmo, a pandemia me afetou bastante, em vários sentidos. Eu fiquei sozinho em Ouro Preto, tipo, muito tempo, basicamente a grande parte da pandemia, assim, eu fiquei muito tempo sem ver meus pais, muito tempo parado, por causa justamente que demorou para voltar às aulas. A gente teve um tempo até retomar o ensino remoto, então fiquei muito ocioso, assim, no mau sentido, sabe? E com medo, assim, acabou que a pandemia eu desenvolvi ansiedade, assim, tomo meus remedinhos agora, mas isso foi um caso assim que acabou que está se resolvendo a partir do momento que uma coisa que eu falo que me ajudou muito nesse processo de TCC, de graduação, é o apoio que eu tenho da minha família nesse ponto, entendeu? O suporte, assim, por exemplo, agora eu tô aqui e acho que se eu não tivesse vindo para cá, assim, tirado um tempo para cá, eu não sei se eu estaria bem, assim, acho que talvez eu tivesse desistido também, porque eu escrevo até na dedicatória do meu TCC que minha avó faleceu há 2 meses aqui, então foi o motivo de eu vir para cá. E foi muito triste, assim, mas foi bacana porque me trouxe de volta para esse aconchego aqui, que é o que me ajuda a enfrentar essa pandemia no final das coisas. Não é fácil, né, cara? Não está sendo fácil para ninguém. E ainda tem aquela coisa, né? O artista ele é sensível, ele sente mais.
Mas o fato é isso, a quarentena ela trouxe muitas questões para a gente pensar sobre educação, sobre a arte, né? A importância da arte, a importância econômica, enfim, estamos afetados de alguma forma e minha solidariedade a você, né, pela perca de seu parente, mas é isso, temos que continuar. De alguma forma a gente tem que seguir, né, seguir em frente, como é o lema aqui da nossa chapa, e o que você precisar, nós estamos aí, tá? Bom, pensando aqui agora, o Matheus, estando na UFOP já, como que foi o processo, assim, num todo? Você se sente contemplado? Foi um processo, foi uma etapa da sua vida, assim, que você pode dizer que você aprendeu? Como que foi para você? O processo de graduação, eu diria que não é inegável a quantidade de coisa que eu aprendi, é inegável assim. Não vou dizer que o curso é perfeito, mas também não posso dizer que ele é ruim. Pelo contrário, ele tem coisas muito boas. A gente tem alguns profissionais muito bons assim nessa nesse departamento, sabe? Tanto da parte do bacharel quanto da licenciatura, a gente tem pessoas maravilhosas que eu agradeço de ter conseguido conviver e aprender com elas, né? Isso sem contar os substitutos que aparecem, ficam, marcam a gente, saem. Então, eu diria que sim, eu sanei grande parte das minhas expectativas, mas enquanto licenciatura, a gente sabe que muita coisa você vai ter que vivenciar e estudar a partir da sua prática, sabe? Em sala de aula mesmo. Por isso que eu ressalto sempre o estágio, eu ressalto sempre a oportunidade de quem quer licenciatura tentar um PIBID, tentar a residência pedagógica, porque aproveitar esses momentos de experiência que você pode ter em sala, mesmo que remotamente, gravando a videoaula, sabe? Porque essas coisas elas tiram peso das suas costas, assim, pensando que depois você vai entrar numa sala de aula e é contigo, sabe? Te dão muito mais apoio, assim. Então, eu diria que nesse ponto, assim, sim, supriu grande parte das expectativas. Não todas, porque a gente nunca está satisfeito, né? Pois é, e expectativas também acho que é muito de cada um, né? Mas, enfim, eu acredito que, de alguma forma, tudo pode ser melhorado, né? E aí nós podemos pensar também, né, o ambiente interno, né, assim, dentro do ovo é a condição enquanto aprendizado, ali nós estamos aprendendo. E como você se sente agora para o mercado, né? Que seja como diretor, como um grande dramaturgo, um grande ator, um professor, como você pensa o processo, né, de educação do país, nesse momento político que nós estamos passando, enfrentando, o que você espera aí do setor público para trabalhar na escola, né? Não sei se é a sua ideia Nossa. de repente, trabalhar no setor público, escolas públicas. Como que o Uhum. Matheus hoje vê a questão da educação no país? Nossa, nossa, essa pergunta. Ai, caraca, vamos lá, vamos tentar aqui. Cara, eu diria que novamente a gente volta para a questão da pandemia, principalmente. É inegável o impacto tremendo que isso fez nas nossas práticas enquanto de qualquer um, assim, até a gente do processo do projeto de residência pedagógica, né, a gente acabou se vendo impossibilitado de agir diretamente com as escolas, então, Uhum. e a gente está vendo que tem essa nova variante, que a gente precisa ficar esperto também, sempre tomar a dose de reforço, quem já está com as 2 doses, dentro do prazo, claro, estabelecido, de 4 meses, porque é isso que vai. Se a gente continuar nesse processo, é o que vai futuramente a gente permitir voltar.
o presencial com toda a segurança, assim, porque eu não tive presencialmente nas escolas, né? Porque está tendo um processo em várias, isso varia de região para região, né? Esse processo de retorno às aulas mesmo, sim, se vai manter presencial, se vai. Sim, mas eu ouvi relatos assim de parentes, amigas, amigos, professores de como eles estavam assustados com a volta às aulas, sabe? E a gente vê aqui no estado de São Paulo que em vários momentos o Dória, ele pegou, ele falou, eu sou o bonito da vacina agora. E ele foi mesmo, sabe? Ele correu atrás, assim, sou bonito da vacina contra o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, tipo, as políticas dele eram tipo, volta à escola logo, ó, professor, vai dar aula. Primeira dose aí, vai, entendeu? Isso é preocupante, sabe? Pensar que a gente está num ambiente em que a gente não só coloca as crianças em risco, mas a gente coloca a nossa família em risco, sabe? Então foi uma coisa muito tensa, assim, que acho que a gente viveu assim e ainda vive, de certa forma. Ao mesmo tempo que foi um surto, pelo que eu vejo, da gente se reinventar no remoto. Entender como, por exemplo, dar uma aula através do Google Meet. E ter que lidar com criança pequena pulando aí no lugar, na casa dela, sabe? Porque é complicado você prender a atenção da pessoa, sabe? Tipo, ainda mais dependendo da idade, nossa senhora. Então, eu acho que tá um caos, sinceramente, sabe? Eu acho que não tá interessante, mas quem é da licenciatura já vive com esse caos há muito tempo. Não que é certo, pelo contrário, não deveria ser. Eu caí? Pois é, pois é. É ótimo, né, cara? Quando a gente tem o apoio necessário, mesmo que a gente não tenha todas as condições necessárias, porque sim, o DEART tem os problemas de infraestrutura, Sim. tem lá as O questões prédio políticas, insalubre. que podemos superar, né, daqui, se Deus quiser, vamos colocar assim, daqui para frente, que realmente a gente possa superar essas dificuldades do departamento, que são dificuldades de anos e anos, né? Mas que Uhum. parece estar bem encaminhadas agora as questões e, sim, que possamos ter um departamento digno, porque boas notas nós temos, né? Sim, Bons professores nós temos. E realmente o que precisa, enquanto universidade, enquanto política pública, é reconhecer que a arte é importante no currículo, né? Para a exatamente. formação de profissionais como o Matheus aqui hoje, né? Exatamente. Porque o mercado só ganha, a arte só enobrece quando temos bons profissionais, quando temos e recebemos bons investimentos. Matheus, fala para a gente um pouquinho do seu TCC, do processo, como que está sendo, como é que foi. Olha, Já foi apresentado, né, Matheus? já, já Ah, foi na sim. terça, já está apresentado, já está aprovado, inclusive. Agora, a próxima etapa é as revisões a partir da banca para postar no repositório, que é o grande finale, né? Que é mais tranquilo, mas depois que você ouve o aprovado ali na banca, você já fica tipo. Mas basicamente o meu TCC, eu acho que ele é um resumo de algumas caminhadas que eu tive na universidade, né? Que vou até ler o título aqui. O lugar do teatro na Base Nacional Comum Curricular, relações entre BNCC, ensino de artes e teatro e polivalência. Então, meu TCC, eu trago uma análise sobre a BNCC, que era um objeto de estudo que eu já queria trazer há bastante tempo, né? Como eu falei, citei as matérias aqui, eu criei um interesse muito grande por essas questões de políticas públicas, sabe, de estudo, de documentação, lei que regem o nosso fazer, e eu acho isso de extrema importância para o nosso fazer, seja licenciatura, seja bacharel, entender quais que são as leis, quais que são as normas que nos regem e em que momento a gente tem que lutar contra ou a favor delas, sabe? Então, meu trabalho vem um pouco nessa pegada dessa minha vontade de entender a BNCC, porque
exatamente isso que você falou, a arte merece espaço no currículo e eu quero entender como que a BNCC traz a arte, entendeu? Visto que é ela que vai reformular todos os currículos das escolas, seja público ou privado. Já está reformulando, na verdade, né? E aí, com essa análise, né, eu trago uma análise da BNCC, primeiramente, aí eu trago a identificação dentro da área de artes de uma abertura para um entendimento de trabalho polivalente, que fica, é o texto da MCC, ele abre interpretação para que uma escola possa optar por trabalhar em cima de uma ideia de polivalência, né, que é aquele conceito que vem desde a ditadura militar, da educação artística, do professor polivalente, sabe? Então, esse texto, ele existe e ele tem essa margem de interpretação na BNCC. E em contraponto à polivalência, eu trago a experiência de estágio. Olha o estágio aqui de novo. Eu trago o estágio que eu fiz no segundo semestre de 2019, que foi na CEOP, no Centro Educacional Ouro Preto, né? É uma escola privada de ensino. E eu trago as atividades específicas de teatro que eu fiz lá como contraponto. E faço essa tensão entre a polivalência do BNCC e eu ter tido a oportunidade de estagiar dando em aulas específicas de teatro para o Fundamental 1. Então, falando assim do meu TCC, acho que essa é a pegada dele. Graças a Deus está aprovado, ou seja, daqui para frente corre para abraço, assim. E acho que dele é isso, Interessante, brevemente. muito interessante o seu tema. Você, né, traz uma perspectiva política, né? Eu acho que eu não tinha visto ainda uma questão assim para tratar, né, regimentos e tal. E aí me faz pensar como que você pensa agora, que eu acho que é até lei, né, a questão do teatro educação. Não sei se é no mesmo sentido, mas acho que é por você, né, ter a experiência de trabalhar com o público infantil. E aí tem toda uma diferença, né, Matheus? Trabalhar o teatro tecnicamente, com as convenções que o teatro tem para nós, atores, formandos na área. Uhum. E ali na educação, que vai trabalhar muito, né, o brincar da criança, a liberdade, o senso de coletividade, Uhum. desenvolvimento pessoal. Você quer falar um pouquinho sobre? Falando brevemente, eu acho que primeiro tem vários lugarzinhos assim que você vai entendendo, né? Primeiro entender que as propostas, né, artísticas, elas têm propostas que funcionam melhor com faixas etárias diferentes, né? E aqui você pode pegar um pouquinho de Piaget, né? Por exemplo, você vai trabalhar com educação infantil e maternal, você trabalha com a ideia de que do entendimento deles é o concreto, ou seja, eu só sei que existe um negócio roxo aqui na minha frente, eu preciso pegar, eu preciso sentir ele na boca. Então você trabalha muito mais nos primeiros anos, né, com esses estímulos, né? E depois, ao longo do fundamental e tal, você vai trabalhando coisas mais abstratas, né? Tanto que geralmente é no ensino médio onde você consegue trabalhar uns temas mais complexos, assim, sabe? Então, geralmente no Fundamental 1 você trabalha muito com atividades concretas, não que eles não tenham pensamento crítico, pelo contrário, eles têm muito, sim, só que é muito mais ligado ao concreto, sabe? Nesse ponto, eu acho que Piaget, assim, foi um dos que mais sigo a linha, a ideia dele, assim, das etapas de desenvolvimento humana, né? E, peraí que eu me perdi. Falar sobre, e o lugar do teatro também é entender que a gente tem as legislações, isso a gente fala muito na residência, né, nas preceptorias, que existem as legislações, você precisa cumprir algumas obrigações, né, com a escola, documentação, plano de aula, sequência pedagógica, nota, lança nota, ou às vezes conceito, sabe? Mas a gente entende e a gente pode olhando assim para pessoas que formaram em Ouro Preto, assim, com propostas muito interessantes, a gente vê que de uma forma ou de outra elas conseguem levar as práticas delas para dentro de sala, né?
que também é complicado de você pensar em educação só de teatro na escola, né? Dependendo da escola, eles vão te exigir a polivalência, que você trabalhe as 4 linguagens durante, né, por exemplo, um período inteiro, um ano inteiro, ou um ensino fundamental 1, sabe? Então, são lugarzinhos complexos que variam, assim, acho que, e requerem um olhar atento da gente. E você, Matheus, assim, já tem desenhado um plano, como é que vai ser daqui para frente? O que você quer trabalhar mesmo? É dessa área de educação? É mais a coisa do palco mesmo? Como é que vai ser, assim, né? Porque a gente nunca sabe, mas a gente quer muita coisa. E aí você tem um traçado, sabe mais ou menos como é que vai ser? Eu diria que eu não sei direito como vai ser, mas sim, a perspectiva é continuar na área de ensino, sabe? E às vezes eu penso até talvez um pouco menos das artes e mais da pedagogia, que eu gostei bastante da pedagogia, mas também eu reconheço que o lado artista ele sempre grita de alguma forma, não tem como. Então acho que não vou achar algum jeito, alguma coisa assim de continuar fazendo arte, sabe? De continuar atuando, porque eu amo atuar. Eu comecei toda essa vida por causa do teatro e atuando em palco mesmo. Mas ao mesmo tempo também agora é o que nem a gente brinca, né? A gente passa de estudante para desempregado e realmente, sabe? Agora é construir, assim, porque a gente fala de amor à profissão, mas não é esse lugar. A gente trabalha para viver, para ganhar dinheiro e tal. Às vezes a gente tem a sorte de se identificar um pouco mais com o que escolheu fazer ou não, e tornar essa caminhada mais fácil. Mas eu estou nessa perspectiva, assim, de procurar emprego, dar projetos de oficinas, principalmente aqui na minha cidade agora, eu ainda vou voltar para Ouro Preto depois que essa situação dos deslizamentos melhorar, porque eu preciso resolver algumas coisas lá certinho, pretendo terminar a residência, mas depois eu volto para cá e a perspectiva é ir para o mundo da educação, Tá ver e certo. botar a cara a tapa. Mas aquele básico, já colocar aquela pastinha ali no Drive para arquivar todos os certificados. Aquelas Nossa, certificados, bem porque você sabe, né, a lembrado. gente passa coisas vezes, e a oportunidade sem certificado, né? Uma coisa assim, que eu demorei a pegar, acho que eu peguei, foi lá no terceiro período, assim, que eu tinha que ter um arquivo, porque é importante depois para o currículo, né? Então, Sim. segue nosso conselho, quem está chegando agora, já Nossa, sim. abre uma pastinha no Drive para arquivar todos os certificados, documentos que Muito você, né, bem de cursos lembrado. e experiências que você, que É, você tiver, que vai te ajudar depois tudo que nisso. você fizer, tudo que você fizer, ou você pega certificado, ou se não tiver, por exemplo, fiz uma apresentação, pega o panfleto que você fez da apresentação e guarda, sabe? Guarda aquilo ali, com a Exatamente. ficha técnica bonitinho. Vai guardando tudo, entendeu? Porque faz muita diferença, muito bem lembrado. Matheus, para quem está agora também no processo de TCC, quais são os conselhos? Porque você acabou de fazer o seu TCC, o seu processo, né? Você concluiu. E quem está agora, porque a gente sabe que não é um momento fácil, né? Muita coisa para pensar, muita coisa para definir. E o que você diria a essas pessoas, assim, né? Para quem conseguiu concluir o TCC? Quais os conselhos? Pera, é para quem conseguiu ou para quem está entrando? Desculpa, quem está agora nesse processo Ah, tá. No de meio desse TCC? caos. Entendi. Olha, eu acho que eu vou falar, claro, no lugar da licenciatura, eu não posso falar pelo bacharel e tal, assim, então tudo que eu falar que é pertinente ao TCC da licenciatura. A gente teve um avanço muito bacana, que é o fato de agora a gente não precisa fazer a monografia, que antes eram 3 artigos, então você tinha que fazer 3 artigos em um semestre, muita gente formou, que era o TCC do currículo antigo. Agora a gente tem a escolha, né, entre o artigo e o portfólio, e ainda tem uma terceira opção que eu não lembro agora. Então, a primeira coisa que eu diria pensar, já para quem vai pensar em TCC na licenciatura, entender que
de acordo com a legislação atual, o TCC ele tem que dialogar com a sua prática de estágio. Então, o primeiro ponto que eu dou de dica para o TCC é focar bastante no estágio, sabe? Fazer uma proposta interessante e depois ver o que aquilo te instiga para você depois conseguir falar no TCC. A segunda dica que eu dou é entender o corpo docente para encontrar alguém que dialoga bem com sua área de pesquisa, que vai poder te enriquecer nesse processo, sabe? Isso é importantíssimo, assim, que é a famosa escolha da orientadora e do orientador. Isso é uma etapa muito importante. E isso, consequentemente, vai te ajudar um pouco na etapa de escrever, para quem está pensando já assim, sabe? É complicado, a gente pode até pensar que não surta, mas surta. É muita coisa para pensar, assim, então eu acho que novamente, encontrar meios de tornar isso menos pesaroso. Se você, por exemplo, aí também varia de pessoa para pessoa, tem pessoa que tem gana de escrever, escreve, e eu acho que é entender seu processo de escrita, isso é muito importante. Como que você trabalha escrevendo? Porque tem gente, por exemplo, que está inspirado, escreve 20 páginas e depois vai diminuindo. Tem gente que bota meta. Eu sou muito assim, sabe? Eu vou escrever tal parte até tal dia, depois eu escrevo tal parte até tal dia. Isso me ajuda assim, mas eu acho que é entender como o seu processo funciona sem que ele te necessariamente esgote, sabe? Pode ser que aconteça por um prazo apertado, mas a dica principal é entender seu processo de produção textual. Verdade. Matheus, quem te orientou no TCC? Qual Foi professor? o Marcelo Rocco. Ah, Marcelo sim, você Eduardo falou Rocco de isso. Gasperi. Sim, o Rocco. Ótimo. Quer deixar algum recado para o Marcelo? Já é o nosso momento de despedida aqui. Pode mandar Sim. um recado para o Marcelo, para os amigos, colegas. Fique à vontade. Obrigado. Acho que para o Marcelo, a gente, quando eu assisti isso, tipo, ele sabe que no momento essa jornada não acabou. Ele está me mandando mensagem aqui agora já para a gente fazer a revisão, para ver as coisas do TCC, mas é um agradecimento muito grande, porque eu fui muito fortuito na escolha desse orientador, porque exatamente aquilo que eu falei, eu queria que alguém que dialogasse com a minha pesquisa e com o jeito que eu gosto de trabalhar. E o Marcelo foi essa pessoa. Então, que eu acho que o nosso método de trabalho, assim, ao mesmo tempo que no falecimento da minha avó, ele foi super compreensivo, ele foi super atencioso de me dar um tempo, assim, para eu respirar, depois voltar a escrever. Então, eu só tenho a agradecer por esse processo, que foi a orientação do Marcelo. Muito bom, Matheus. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado, tá? Eu que Pela sua agradeço. presença aqui com a gente hoje. Desejamos todo sucesso para você. Merda, né? No Merda, Bafo Teatro, merda. porque precisamos disso, né? Nos sentir realizados. E você, com Sim. certeza, tem o apoio do centro acadêmico, de todos os amigos que você fez do DEARTE. Então, aproveita a vida, meu amigo. Bora para Vamos frente, lá. vamos viver de arte. Vamos. Vamos que é necessário nos tempos atuais. Mas é isso, Sucesso, gente. cara. Muito obrigado. Obrigada. Ó, a gente vai soltar essa gravação no canal do CA daqui a alguns dias, aí a gente avisa e você pode mandar para quem você quiser. Tá? Tá. Obrigada por participar aqui, a gente agradece muito. Eu que agradeço, gente. Muito Quer bacana a deixar ideia. algum recadinho? Quer deixar algum recadinho? Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, eu acho que os recadinhos eles vieram nas perguntas, assim. Acho que eu consegui respondendo um pouquinho em pouquinho. Então, só parabenizar a iniciativa do CA, que eu achei extremamente interessante, assim, o cuidado que vocês estão tendo, né, com essa divulgação, sabe? De um cuidado mesmo de publicidade do CA, né, da imagem do nosso centro acadêmico, assim, achei muito bacana. Parabéns, gente. Obrigada, parabéns
pelo seu TCC, conclusão, enfim. E é isso. Vou parar a gravação aqui. Ok. Sucesso, querido.